Oi, pessoal. Câmara Aberta de hoje fala sobre saúde, mais especificamente sobre uma área que trata das doenças do ouvido, nariz e garganta, a otorrinolaringologia. A gente explica as principais deficiências auditivas, como identificar, cuidar e conviver com elas, além de outros assuntos. Nosso convidado é o médico otorrinolaringologista Islan Nascimento. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Islan também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Doutor, para a gente fazer um programa bem didático, para o nosso telespectador entender exatamente o que estuda a área, cabeça e pescoço, a otorrinolaringologia estuda tudo com exceção do cérebro, é isso? É mais ou menos isso. Nos explica aí para a gente entender. Então, o otorrinolaringologista, ele trata das vias auditivas e vias aéreas. Então, mexe com o nariz, a garganta e o ouvido. O pescoço em si, a estrutura do pescoço, indiretamente, porque existe outra especialidade chamada cirurgia de cabeça e pescoço, que trata de nódulos, doença de tireoide, de tumores, que são cirurgiões de cabeça e pescoço. Mas é uma área que tem várias interações com outras especialidades, acaba tendo isso aí. Mas é mais ouvido, nariz e garganta. Quais as principais doenças envolvendo ouvidos, nariz e garganta? Olha, as vias, a gente fala que o otorrino ele trata com cavidades. O nariz é uma cavidade, a boca é uma cavidade, o ouvido é uma cavidade. Então, por ser um local muitas vezes estreito, fechado, é muito comum os processos infecciosos. Né? Porque a gente, por exemplo, a boca está sempre em contato com o meio, a respiração pelo nariz, entra poeira. Né? E o ouvido, se você mergulha na praia, acaba entrando líquido no ouvido. Então, há uma predisposição maior para desenvolver infecções, por serem cavidades. E também pela dificuldade de ter a asepsia, a limpeza deles. Né? Então, muitas vezes acaba levando traumatismos, infecções e etc. Mas eu sempre digo que as doenças do otorrinolaringologista são muito semelhantes às que ocorrem em outros lugares, só que com as especificidades. Então, você tem infecções, tumores, doenças genéticas, traumas que podem afetar tanto o ouvido, quanto o nariz, quanto a garganta. Vamos começar pelo ouvido. Um dado do IBGE, do último censo, mostra que quase 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. Uhum. É muita gente, né? E quais as causas de tanta gente ter algum tipo de deficiência? Então, as causas são as mais variáveis, as mais múltiplas que você pode imaginar, infecciosas, como eu disse, genética, traumática. E vai variar de acordo com a faixa etária. Vamos imaginar, crianças, bebês, recém-nascidos, as doenças congênitas, as doenças genéticas, por exemplo, um parto que teve problema, a mãe que teve uma infecção de rubéola ou citomegalovírus durante a gestação, pode transmitir para o menino, a criança, e ele vai nascer com deficiência auditiva. Então, essas doenças genéticas, congênitas, infecciosas ou não, elas são as principais causas nessa idade. Avançando com a idade, nas crianças maiores, né, aí você também entra nas doenças infecciosas. É muito comum uma criança ter otite, né, por conta das gripes frequentes. Né, gripa muito, tem otite, inflama. E os traumas também. A criança cai, machuca, bate o ouvido, lesiona o tímpano. E aí, com a avançada da idade, o desgaste. Né? Então, os idosos você vai encontrar, é muito comum, as perdas devido à idade, o desgaste mesmo, que a gente chama de presbiacusia. Então, vai desgastando o nervo da audição, a cóclea. Então, no trajeto da vida, o ouvido ele é exposto a várias agressões. E que podem prejudicar de uma forma mais intensa ou não. Então, você chegar com 80, 90 anos com a audição adequada para ouvir, você é um vitorioso. Né? Porque você vai ser sempre prejudicado de alguma forma. É som alto, etc. Então, são várias, Léo. Não dá para a gente resumir assim, em alguns minutos, mas dá, na realidade, um compêndio de causas aí que podem causar. E há graus dessa deficiência? É classificado em algum tipo de grau? Sim. A intensidade da perda, né, primeiramente, se é uni ou bilateral. Então, você tem uma perda de um ouvido ou de dois ouvidos. Né, então, já é diferente. Se dependendo do lado, ele pode ser uma perda leve, né, que vai de uma intensidade até 30, 40 decibéis, que é uma intensidade sonora, e aí vai leve, moderada, severa e profunda.
Então, profunda a pessoa que tem a perda profunda, ela tem uma dificuldade imensa, né? Ela não consegue conversar como a gente está conversando. Então, você fala, ela às vezes não entende, até escuta algum barulho, mas não consegue entender. Já a parte da severa, né? Então os dois últimos graus já tem uma grande dificuldade. Daí a necessidade de você fazer alguma coisa muito mais necessário para ela se comunicar, para ela poder ouvir o que os outros, o que o ambiente está produzindo para ela escutar. A tecnologia tem ajudado nesses tratamentos e dado uma qualidade de vida melhor para quem tem algum tipo de deficiência? Sim. A melhora, o avanço da tecnológico mudou radicalmente o tratamento das perdas auditivas. Se a gente for pegar, né, no começo do século XX, né, não existia aparelhos auditivos, né, era na realidade, começou a se produzir os primeiros, era uma caixa grande que ficava pendurada no pescoço para receber o som, e mesmo assim a qualidade não era tão boa, eram os aparelhos analógicos, né, que ainda hoje existem, mas menores, né. Então, se você vê algumas fotos do século passado, você vê as pessoas, para aumentar o deficiente, precisava fazer assim, né? Era uma forma de tentar suplantar. Então, hoje nós temos os aparelhos auditivos, que são os mais variados, desde os que colocam por trás da orelha, os que colocam dentro da orelha, dependendo da perda, dependendo do tipo de perda auditiva. E aí, chegando aos outros avanços. O mais conhecido desses avanços atualmente é o implante coclear, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que é chamado ouvido biônico. Que o médico ele faz uma cirurgia e coloca um eletrodo dentro do ouvido interno, dentro da cóclea do paciente. São aqueles casos que a pessoa já não tem praticamente nenhuma audição, né, ou nenhuma de fato. Então vai estimular o quê? O nervo da audição. Não precisa da cóclea, não precisa do tímpano, vai direto no nervo e aí se estimula. Esse é o mais, vamos dizer, moderno. E existem outros também, por exemplo, recentemente a gente acabou operando uma menina que não tinha as duas orelhas. Então ela não tinha o canal auditivo. E não tinha como colocar aparelho, né, porque não tem o canal. E também não dava para fazer o implante coclear porque ela tinha a cóclea funcionando normal. O que a gente fez? Então existe uma tecnologia nova chamada as próteses osteointegradas, que elas se aderem ao osso, você faz uma pequena cirurgia, coloca um pequeno parafuso no crânio, e esse parafuso ele vai transmitir através de vibração o som até a cóclea. E é fantástico, né? Porque a resposta que a criança, quando escuta, volta a escutar, essa menina tinha 15 anos, é fantástico. Então a tecnologia, ela vem avançando e vai avançar cada vez mais. Quando se trata, doutor, corretamente, se faz um processo cirúrgico, se tem um aparelho daquele, é possível que se estacione aquela deficiência ou, inevitavelmente, ao longo da idade, ela vai agravando mais? O comum é que se agrave, né? Como eu te disse, porque vão passando os anos, se começou na criança, ela tem uma perda mais leve, ela pode se transformar numa perda moderada. Mas não é que seja todos os casos, pode ser que ela fique parada naquela perda e pronto. Né? Então depende também do tipo de doença, né? Qual doença está causando aquela perda. Então existem perdas progressivas, você tem hoje, daqui a um ano é mais intenso e assim sucessivamente, chegando até um estágio de perda profunda. Ou aquelas perdas que você adquiriu, por exemplo, a cachumba, né, a papeira, ela pode causar perda auditiva. Você, naquele momento que o vírus da cachumba ataca o nervo auditivo, você tem aquela perda. Aquilo que você perdeu, você mantém durante os anos. Então não vai mudar. Entendeu? Então tem os dois tipos. Tem a estática e a progressiva. Ouvir aquele som muito alto, tem gente que cola no palco na hora de um show, fica do lado do trio elétrico, pode prejudicar definitivamente mesmo o ouvido? Com certeza, viu, Léo? Porque quando você estimula dessa intensidade, né, a gente, fazendo uma comparação, o som que você escuta naquela caixa de som, num show, numa festa, é semelhante a uma turbina de um avião. Então chega a 110 decibéis. Então, eu faço uma comparação. Dentro da cóclea, nós temos células ciliadas, que são os receptores do som. O som passeia por essas células, vibrando as células e estimulando. E aí você consegue escutar. Se você olhar numa foto de microscópio, é como uma plantação de milho. Então, aquelas plantinhas todas ali. Quando vem uma tempestade, que o som faz dessa intensidade, os milharal cai todo. Para o lado. Né? Para um Alguns lado voltam ao tamanho, a ficar em pé, mas alguns morrem. Então essas células ciliadas na cóclea, com essa intensidade, elas vão morrendo aos poucos. Morre uma hoje, morre 100 amanhã. Né? E aí, chega a uma certa idade,
a pessoa vai ter a deficiência, porque vão somando-se essas perdas, e aí num estágio tal ou X, que a gente não pode definir bem, a pessoa vai apresentar a perda auditiva. O fone de ouvido é perigoso também? Quem usa o fonezinho ali colado e bota na maior altura? Exatamente, é muito semelhante a um show, porque a intensidade é muito igual a estar junto de uma caixa de som. Se você botar no volume máximo, ele está uma turbina de avião, no seu ouvido. Vai lesionar as células da cóclea também. Doutor, a gente tem um vídeo aí de uma criança ouvindo pela primeira vez, né, após a utilização de um aparelho auditivo. Vou pedir para soltar as imagens e a gente vai comentando. É um bebê ainda. A gente vê ali que ele recebe um aparelho. Circulou bastante nas redes sociais. Inicialmente tem essa reação de choro. Vamos ver. Algo novo. Pelo rosto a gente vai fazendo a leitura. Hi. E o sorriso, né? Gostando de ouvir ali. Ouvindo o som da mãe. Né? Quer dizer, a gente observa, doutor, que a audição é um sentido que dá que mexe no humor, que mexe na nossa forma de estar, né? É importante demais a audição. É um dos sentidos que nós temos para entrar em contato com o mundo, né? Escutar a voz da mãe, escutar a maioria das informações hoje a gente recebe via auditiva, né? E visual. Então, é a forma que o ser humano tem de contactar com o mundo. A audição é uma das formas. Então você vê que ele estava num silêncio. Né? De repente aparece o som e o som da mãe, que ele reconheceu porque, queira ou não queira, na barriga ele escuta. Porque se ele escutou esse aparelho é porque ele tem cóclea funcionante. Então ele escutava a vibração da voz da mãe que transmitia-se pelo próprio corpo da mãe na barriga. E quando ele voltou a ouvir, ele, opa, tem alguém conhecido aqui falando comigo, né? Que ele não estava escutando quando saiu da barriga da mãe. Então é fantástico esse vídeo, porque mostra, a gente observa isso muito lá no serviço que nós trabalhamos, quando algumas crianças que nascem com essa perda, e aí leva alguns anos, 1, 2, 3 anos, sem procurar ajuda, e quando a gente coloca um aparelhinho, né, a gente vê o sorriso, né, opa, estou ouvindo melhor, agora estou entendendo, né, o que você está falando, e aí é um sorriso muito parecido com esse das criancinhas aí. O que é que o pai deve ficar atento para suspeitar que o filho pode ter alguma deficiência e que é melhor procurar o profissional? Então, é obrigatório hoje, toda criança que nasce fazer o teste da orelhinha. Isso é lei federal. Então, sair da maternidade tem que fazer o teste. Que vai detectar a maioria das perdas que nascem com a criança. Agora, claro, ela pode adquirir depois. Então, ela nasce, às vezes, com audição normal e pode desenvolver uma perda auditiva nos meses até anos seguintes. Então, o pai tem que observar, né, a interação da criança. Você viu o diferente, como é que é? Né? Você não precisa ficar fazendo gesto para a criança olhar para você. Você tem que falar com ela, ela vai virar. Você fala do lado direito, mesmo que ela não esteja vendo você, ela vai olhar para o som. Passado alguns meses já. Né? Ela reage, você bate palma, ela pisca o olho. Então, isso ela se assusta com o som. E, com o passar dos anos, ela vai adquirindo a linguagem. Porque só se adquire a linguagem da fala, das palavras, se a criança estiver ouvindo. Se ela não estiver ouvindo, consequentemente, chegou 2 anos, não está falando, já devia ter ido antes no médico. Porque é um sinal de que está acontecendo alguma coisa. Pode ser a perda auditiva. Pode ser outra causa, mas pode ser a perda auditiva. Eu preciso analisar, né? E aí vai ter que ir para o profissional, ver se a causa é essa mesmo, se é alguma causa neurológica, né? Tem que ser buscada a causa. Porque aí eu imagino aqui que influencia diretamente na formação dessa criança. O desempenho dela na escola, a relação social dela, está tudo ligado. Tudo ligado, viu? A criança que não escuta bem, ela perde momentos importantes para socialização e para aprendizagem formal. Então, difícil para a escola, porque mesmo que ela vá para a escola, hoje tem a questão da inclusão, né? Mas na escola nem sempre está adaptado. Né? Então ela vai perder muita informação, vai perder muito conhecimento. Né? Perde na linguagem, perde na cognição, no raciocínio. Não? É um prejuízo enorme para esse indivíduo. Então, quanto mais antes nós restabelecermos a audição, a gente está dando mais cidadania para essa criança. Né? E também as pessoas que na fase adulta perdem,
também é outro. Você imagina você agora não escutar nada. Como é que a gente vivia, né? Imagine você que está aí em casa, né? Como é que viveria sem estar ouvindo, né? Sem ouvir uma música, sem conversar com o teu companheiro, com o teu filho, etc. Falando em ouvindo, eu ouvi aqui no meu ponto que é para a gente chamar o intervalo. Deixa eu chamar aqui rapidinho o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa com o Dr. Islan Nascimento. Até já. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa, querida, tu é demais. Quero cantando mostrar tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhauá ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro do parque e no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartões postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Um centro histórico cheio de belos sobrados, tão conservados com um nome igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Vica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Câmara Aberta está de volta, hoje falando de saúde, falando sobre a otorrinolaringologia com o Dr. Islan Nascimento. Dr. Islan, a gente falou das tecnologias no primeiro bloco, essas novidades que vão surgindo. Cabe aos profissionais também correrem atrás de se atualizarem, né? Isso tem sido feito aqui na Paraíba, a gente está com estrutura boa para isso? Sim, a gente tem buscado, né, promover essa disseminação do conhecimento dessas tecnologias, porque tem muita coisa nova e cada dia surge mais coisa nova. Então, a gente realiza simpósios, seminários, tentando distribuir esse conhecimento, né? Principalmente o setor de reabilitação auditiva do Hospital Edson Ramalho, que é a referência na Paraíba para as próteses auditivas, que é fornecida pelo SUS, e tem esse papel, junto com a FUNAD, que é outra entidade que trabalha também com a deficiência auditiva, promover maiores conhecimentos. A população pode ter acesso a esse serviço lá no Edson Ramalho? Como é que acontece? É um encaminhamento do otorrino dela? Como é que acontece? A população que tem, já sente por si só a deficiência auditiva, ela pode procurar espontaneamente, mas o mais indicado é que você vá no seu posto de saúde e peça esse encaminhamento vindo direto, regulado pelo SUS. E aí nós atendemos. Aqueles que procuram espontaneamente vão ser atendidos por um assistente social, que vai agendar uma consulta com um médico, otorrinolaringologista, e, caso seja necessário, encaminhar para realizar os exames que são necessários, a audiometria, a imitanciometria, o BERA, teste da orelhinha, que é feito tudo lá no Edson Tudo Ramalho. pelo SUS. Tudo pelo Pode ser SUS. feito. Inclusive, a gente consegue fazer, muitas vezes, num dia só, todos esses exames, o que é até difícil você conseguir na consultório privado. Isso. Então, a pessoa vai, faz tudo no mesmo dia, já tem o diagnóstico fechado,
e a gente vê a necessidade de se protetizar, de se colocar uma prótese auditiva. O SUS cobriria também a necessidade de uma prótese? A prótese também é fornecida pelo SUS, gratuitamente. Todo atendimento gratuito. Né? Então é tudo fornecido e não são aparelhos de qualidade. Né? É feita uma licitação que as empresas, as melhores empresas do país ou do mundo que fornecem, são várias, a gente pega a tecnologia que melhor se adapta àquela perda auditiva. Bacana. Doutor, ainda sobre o ouvido, antes da gente passar adiante, há um tipo de uma lavagem que se faz no ouvido, muita gente tem dúvida. É preciso fazer numa determinada idade? Ou tem gente que nunca precisa na vida, tem gente que precisa todo ano? O que é exatamente essa lavagem? Por que fazê-la? A lavagem é uma limpeza. É a limpeza do conduto auditivo, que muitas vezes algumas pessoas produzem uma quantidade de cera um pouco maior, ou por erro, por usar cotonete, que o cotonete evita que a cera saia espontaneamente. Quando a gente toma banho, a gente passa a toalhinha aqui, ou limpa, enxuga, a cera sai. Então, pessoas que usam o cotonete fazem o trajeto contrário, pega a cera e coloca lá dentro. Então não é legal usar o cotonete? Não é legal, lá dentro não. Você pode usar nas dobras do pavilhão auricular, mas dentro do conduto deve-se evitar. Então, quem faz isso regularmente vai juntando cera lá dentro. Chega um dia que tapa, aí eu digo, opa, fiquei surdo. Aí vai no médico, o médico vê que é cera, faz a limpeza, a lavagem. Pode ser uma lavagem ou pode ser uma remoção com alguma pinça. É uma coisa bem simples. E é engraçado o que você falou aí, que às vezes chega um idoso, 80 anos, olha, eu nunca fiz uma lavagem no meu ouvido, acho que tem uma coisa estranha. Eu disse, isso aí que é o normal, não precisa fazer lavagem, entendeu? Pode ter gente que nunca precise, de fato, a vida inteira. A vida inteira, né? E outras pessoas que precisam com uma certa frequência? Com uma frequência quase... Uma coisa individual Tem gente mesmo. até mensal que vai lá para fazer. A gente orienta para não usar o cotonete, algumas vezes muda e a pessoa diz, opa, nunca mais tapou meu ouvido. Por uma atitude simples, não usar o cotonete dentro do conduto. E quando acontece, a pessoa fica sem ouvir mesmo? Acorda de repente e percebe que não está ouvindo? Exatamente. Alguma situação, a cera ali... Porque a cera ela é feita de óleos, de ácidos graxos. Então, com a temperatura, por exemplo, vai para o calor, ela derrete. Então, a temperatura do ambiente derrete a cera e aí, tapa, né? No momento ali, ela tapa o ouvido. Pode acontecer subitamente. Às vezes você vai coçar, ou naquele dia que você vai limpar o ouvido com o cotonete, você empurra, é o que faltava, aí entapa de vez. E a sensação é de como se estivesse colocando o dedo no ouvido. Aí fica meio estranho, você fala, escuta a voz, fica parecendo que você está ouvindo a sua própria voz, e de fato está ouvindo a sua própria voz. Esclarecido aí. Vamos para o nariz, doutor. Quais as principais doenças, o que é que é mais popular e chega mais nos consultórios? O que mais incomoda no nariz é a obstrução. Porque o nariz, ele tem a gente precisa respirar pelo nariz porque ele é um filtro. Né? Ele tem umas características dentro que o ambiente pode estar o mais poluído que possível. Passou pelo nariz, ele deixa o ar mais limpo, ele umedece o ar, ele limpa, purifica. Então, quando você não consegue fazer isso e tem que respirar pela boca, é chato, porque você respirando com a boca, você vai ressecar a sua garganta, né? Fica com a boca aberta, o lábio, aquela posição de respirador bucal. Então, essa é a principal queixa das pessoas que procuram o otorrino com queixas nasais. Tem as outras, espirros, coceira, catarro, né? E os sintomas que vêm em paralelo, que são as sinusites. Aí você tem dores na face, né? Secreções catarrais, etc. Que são geralmente tratamentos simples de se fazer? Um comprimido, alguma coisa ali, um soro? Pode ser bem simples, até uma limpeza nasal com soro, né? Um banho de mar ajuda muito o nariz, porque o sal, quando você mergulha, entra um pouquinho daquela água do mar, é como se fosse um soro. Então, são medidas simples, né, que podem ajudar bastante a pessoa. Evitar muito ar-condicionado. Se está em ar-condicionado, coloca soro para umedecer, entendeu? Tudo isso são coisas simples que o otorrino pode passar sem precisar, inclusive, passar remédio. A garganta são as inflamações o mais comum? É muito comum as inflamações, principalmente na infância, né? Hoje melhorou muito com os antibióticos. Hoje a gente tem antibiótico fantástico que evita que aquelas infecções se repitam. Você usava um antibiótico que não era de qualidade, aí ficava tendo todo mês a mesma infecção. Na realidade era a mesma infecção, só que ela piorava e voltava, porque o antibiótico não fazia efeito. Hoje nós temos grandes avanços. Tanto é que as cirurgias de amígdala hoje, elas diminuíram drasticamente a sua frequência, por conta dessa... Né? E o mais comum geralmente são as infecções mesmo.
as faringites, E como amidalite. você falou, geralmente se trata com antibióticos, né? De uns 2 ou 3 anos para cá, né, passou-se a se exigir no Brasil antibiótico só é vendido com receita médica, né, nas farmácias. Tinha-se um medo de que a bactéria se torne resistente porque o paciente ia usando, às vezes, de maneira equivocada, não da maneira que o médico passou. Foi interessante mesmo essa medida? A gente já tem um reflexo disso, o senhor como médico, o que é que Foi uma acha? medida altamente necessária, interessantíssima, mudou, né, a forma de se usar antibiótico no país, que era uma forma totalmente descontrolada. O paciente chegava numa farmácia, eu quero tomar amoxicilina. Quem indicou? Não, fui eu que estou sentindo dor na garganta. A velha automedicação. A automedicação, né, que era muito prejudicial. perigosa. Prejudicial, né? E quando chegava no médico, eu perguntava às vezes, o que é que você usou? Eu usei isso, isso, isso. Aí usava de forma errada, né? Em vez de usar 2 vezes, usava uma vez. Em vez de usar 7 dias, usava 3 dias, porque achava que estava bom, aí depois de alguns dias voltava tudo de novo. Aí você já não podia usar mais aquele antibiótico, porque já criou uma resistência. Então, foi fantástico. Isso é uma decisão acertada. Ainda sobre remédio, doutor, às vezes se toma um determinado remédio para alergia, que já é costume, mas se passa um ano e meio sem voltar no otorrino e costuma ainda comprar aquele remédio sem a necessidade de receita. Isso é ruim? O remédio pode deixar de fazer o efeito necessário e você continua tomando porque um otorrino te passou lá atrás, um ano e meio atrás? A maioria se for um remédio inócuo, como soro fisiológico, você pode ficar usando, né? Já usou há muito tempo e não tem grande problema. E o médico mesmo vai dizer isso, você pode repetir quantas vezes quiser. Mas se é um remédio, por exemplo, um antibiótico, isso aí de forma alguma. Você não pode ficar repetindo, porque cada doença é uma situação diferente. O que a gente acha que é igual ao que aconteceu ano passado, nem você tem certeza que é, porque você não se lembra direito, né? E tem que ser examinado por um médico, né? E outra coisa comum é você comparar a doença com o do vizinho, né? Ah, o vizinho teve uma coisa igual à minha. Não foi igual, cada paciente é uma coisa diferente. Às vezes os sintomas são parecidos, mas não é igual, né? Cada pessoa é um jeito. E o remédio que deu para o vizinho não vai dar para você. Então, procura um médico, né? Mesmo que tenha dificuldade, às vezes, de procurar, de passar com um médico especialista, mas insista, vá no generalista, né? No posto de saúde, ele vai dar as orientações básicas para você. Se eu falo em procurar o vizinho aí, tem gente que procura um médico chamado Dr. Google. Também é um perigo aí, né, doutor? Ir na internet, procurar aqueles sintomas e como tratar e fazer isso sozinho em casa. É verdade. O Google é como você dá principalmente em saúde, né? Você dá um mapa para uma pessoa que não sabe, às vezes, ler o mapa. Então, ele acha que está pelo caminho certo, mas não entende. Então, aí já acha que é o doutor, que já está resolvendo tudo. É muito perigoso. Tem que tomar cuidado. A recomendação, sentir um sintoma, é procurar o profissional médico mesmo. Procurar algum profissional de saúde, né, que possa ajudar e orientar você. Automedicação, evitar sempre. Nunca. Se for realmente, principalmente antibiótico ou alguns remédios mais fortes, né, tarja preta, isso aí, nunca usar. Doutor Islam, muito obrigado pela presença aqui hoje, por esses esclarecimentos. Acho que foi bem didático como a gente tinha a intenção. Nosso telespectador ficou sabendo um pouco mais sobre essa área. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu espero que tenha ajudado, né? E Sem sempre dúvida. que precisar, estaremos aqui para colaborar com a população. A gente agradece. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você já sabe que pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na fanpage facebook.com/tvcâmarajp, você pode rever nossos programas, pode deixar uma sugestão de pauta, um comentário. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!